Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Fort. Você é uma criança, e como muitas crianças, você quer aumentar o seu círculo de amigos, pegar um monte de pizza e brinquedos e construir o melhor forte. Claro, ao fazer essas coisas legais, você também marcará pontos de vitória, e, no final do jogo, o jogador com mais pontos de vitória será o vencedor. Mas fique de olho! Se você não brincar com todos os seus amigos, os outros jogadores terão a chance de chamá-los. Afinal, se você não brinca com seus amigos, por que eles deveriam sair com você? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro de pontos no centro da mesa. Embaralhe o baralho de crianças e deixe o próximo do tabuleiro central. Revele as 3 cartas do topo abaixo do espaço de parquinho. Cada jogador seleciona uma cor e coleta um tabuleiro de jogador, os 2 melhores amigos daquela cor, marcados por uma estrela ao lado do nome deles, o marcador de nível de forte, que deve ser posicionado no espaço 0, o marcador de pontos, que deve ser posicionado no espaço 0 do trilho de pontos, 8 cartas de crianças do baralho central, que devem ser embaralhadas junto com os melhores amigos para formar o baralho do jogador, e uma referência de jogo. Cada jogador saca 5 cartas de seu baralho para formar a sua mão inicial. Embaralhe as cartas de vantagem e regras inventadas separadamente. Saque o número de cartas igual ao número de jogadores, mais 1. Deixe-as próximas do tabuleiro, com as cartas de regras inventadas viradas para baixo e as de vantagem para cima. Crie uma pilha com os marcadores de pizza e brinquedos próximo dos jogadores. Deixe a carta de colagem de macarrão próximo dos jogadores. Por fim, entregue a carta de primeiro jogador para um jogador aleatório. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Fort. Vamos às regras. Uma partida dura um número de rodadas até que um dos critérios de fim de jogo tenha sido atingido. Os jogadores alternam um turno realizando ações de acordo com o resumo do turno. Em seu turno, um jogador deve realizar os seguintes passos: descartar, jogar uma carta, recrutar, descartar e sacar. Vejamos os passos em detalhes. Descartar o seu quintal. Este passo é pulado durante a primeira jogada da partida de cada jogador. O jogador deve pegar todas as cartas em seu quintal e descartá-las em suas pilhas pessoais de descarte. Jogar uma carta. Um jogador pode jogar uma carta de sua mão e realizar as ações indicadas na carta. As ações indicadas na parte de cima da carta podem ser realizadas por outros jogadores também, em ordem de turno, depois que o jogador atual realizar todas as ações que desejar. A ação indicada abaixo desta ação pública somente pode ser realizada pelo jogador atual. Quando uma ação apresentar um símbolo de X, ou seja, vezes, o jogador atual pode baixar outras cartas do mesmo naipe que a carta jogada para multiplicar o benefício desta ação. Ao fazer isso, desconsidere as ações das cartas adicionais. O jogador que jogou a carta originalmente deve ser capaz de realizar ao menos uma das 2 ações completamente para poder jogá-la. Ou seja, um jogador não pode adicionar cartas, mesmo que sejam do mesmo naipe, caso isso faça com que o jogador não consiga realizar por completo a ação adicionada. Por exemplo, caso a carta apresente este símbolo de coletar brinquedos e ela multiplica pela quantidade de cartas de naipe de cola, caso o jogador já possua 3 brinquedos em sua área de tralhas, ele não poderia adicionar mais uma carta para esta ação, coletando assim 2 brinquedos, uma vez que o seu limite são 4 brinquedos. Note que,
Cartas do naipe de moeda podem ser tratadas como sendo de qualquer naipe. Caso a carta jogada seja de um naipe de moeda, o jogador deve declarar qual o naipe que esta carta está representando. Depois que o jogador atual realizar todas as suas ações, os demais jogadores, em ordem de jogo, podem seguir o líder, ou seja, realizar a ação pública da carta jogada. Para isso, eles devem descartar uma carta, e não mais que uma, de sua mão, com o mesmo naipe que a carta jogada. Ao seguir o líder, o jogador deve realizar a ação seguida completamente. Além disso, caso o líder tenha escolhido um recurso específico, pizza ou brinquedo, ao seguir a ação, o jogador atual deve coletar o mesmo recurso coletado pelo líder. Note que, caso um jogador siga a ação de dois naipes iguais ao da carta jogada, e a ação apresente um X, ele pode considerar ambos os símbolos efetivamente como se tivesse jogado duas cartas daquele naipe. Recrutar. O jogador deve adicionar uma carta de criança para o seu baralho, ou seja, fazer um novo amigo. Ele pode coletar uma carta dos seguintes lugares: uma das 3 viradas para cima no parquinho, uma das cartas na área de quintal de outro jogador, ou a carta do topo do baralho do parquinho. Adicione a carta recrutada ao descarte do jogador. Descartar. O jogador deve adicionar todas as cartas utilizadas nesta rodada para o seu descarte. Em seguida, ele deve posicionar todas as suas cartas não utilizadas, ainda em sua mão, à sua área de quintal. Nunca posicione uma carta de melhor amigo no quintal, eles sempre devem ser descartados. Sacar. O jogador saca 5 cartas de seu baralho. Caso ele não possua cartas o suficiente em seu baralho, ele deve comprar todas as cartas que puder, embaralhar o seu descarte para criar um novo baralho e comprar as cartas restantes. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Ações. Avançar forte. Cada jogador inicia a partida com o seu forte no nível 0. Ao usar a ação de avançar o forte, o jogador deve descartar as tralhas indicadas em seu tabuleiro para avançar para o próximo nível. Hexágonos em branco indicam qualquer tralha à escolha do jogador. Quando um jogador avançar o seu forte para o primeiro nível, ele deve selecionar uma das cartas de regras inventadas. Esta carta permanece escondida dos demais jogadores até o final do jogo. Elas afetam a pontuação do jogador. Ao atingir o nível 2, ele deve selecionar uma das cartas de vantagem para si. Estas cartas garantem ações ou habilidades especiais ao jogador. O primeiro jogador, ao alcançar o nível 5, recebe a carta de colagem de macarrão. Esta carta vale 4 pontos ao final do jogo. Adicionar tralhas à mochila. O jogador pode mover a quantidade de tralhas indicadas para sua mochila. Por exemplo, para cada carta de cola que este jogador jogar, ele pode movimentar uma tralha a mais. Note que cada mochila pode ter uma quantidade de tralhas igual ao nível de seu forte mais 1. Adicionar carta ao esconderijo. O jogador pode adicionar uma carta ao seu esconderijo, deixando apenas o naipe dela visível. Por exemplo, este jogador pode adicionar uma carta para cada naipe de pá que ele possuir nesta ação. O esconderijo de cada jogador pode conter um número de cartas igual ao nível de seu forte mais uma. Estas cartas podem ser adicionadas à ação do jogador com aquele naipe. Entretanto, elas não podem ser usadas caso o jogador decida seguir o líder. Coletar recursos. Esta ação permite ao jogador coletar um recurso da oferta e adicioná-lo ao seu tabuleiro. Tralhas coletadas desta maneira sempre são adicionadas ao espaço de tralha. Um jogador não pode realizar esta ação caso a coleta faça com que ele receba mais recursos que o espaço que possui. Sempre que o jogador coletar recursos usando o símbolo de hexágono branco, ele deve escolher um recurso e receber todas as tralhas daquele mesmo tipo, pizza ou brinquedos. Remover esta carta e remover carta. O jogador deve remover uma carta do jogo após realizar a ação que estas cartas permitem. Neste caso, Einstein
permite ao jogador receber um ponto de vitória para cada carta de naipe livro e depois disso ele deve removê-la de jogo, enquanto que esta carta permite ao jogador remover de jogo uma carta para cada carta de naipe de pistola de água que ele tiver jogado. Recrutar carta. O jogador deve recrutar uma carta seguindo as mesmas regras que o passo recrutar. Esta carta, por exemplo, permite ao jogador recrutar uma carta e em seguida coletar um brinquedo para cada pistola de água que ele possuir. Pontuar. O jogador recebe a quantidade de pontos igual ao critério apresentado pela carta. Por exemplo, esta carta permite ao jogador receber uma quantidade de pontos igual à quantidade de tralhas que possui em sua mochila. Gastar recurso. O jogador deve pagar à oferta o recurso indicado para receber o benefício. Esta carta, por exemplo, permite ao jogador devolver um brinquedo à oferta para então receber um ponto. E ele pode fazer isso quantas cartas de naipe cola tiver utilizado. Copiar mochila. Receba os mesmos recursos da oferta que os recursos que o jogador possui atualmente em sua mochila. Copiar mochila de outro jogador. Da mesma forma, porém, o jogador coleta os mesmos recursos indicados na mochila de outro jogador. Esses recursos são adicionados à área de tralhas do jogador. Converter recursos. Substitua pizzas por brinquedos ou vice-versa. O jogador somente pode converter um recurso para outro. Não é possível mesclar a ação. Fim do jogo. O jogo termina quando um dos seguintes critérios for atingido. Um dos jogadores atingir 25 pontos de vitória ou mais da trilha de vitória. Um dos jogadores chegar ao nível de forte 5, ou o baralho de parque acabar, mesmo se ainda houver cartas no parque. O jogo termina ao final da rodada atual. Os jogadores revelam as suas cartas de regras inventadas e recebem pontos por elas, e também pelo nível atual de seus fortes. O jogador que recebeu a colagem de macarrão recebe mais 4 pontos. O jogador que tiver a maior quantidade de pontos é declarado o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador com o maior nível de forte. E estas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Fort, por Grant Rodiak. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!